Olá pessoal, hoje eu estou fazendo essa videoaula aqui para a gente falar um pouquinho sobre noções de probabilidade e também sobre alguns conceitos que vocês já viram ao longo da disciplina e também esses conceitos serão importantes para a atividade final que a gente vai realizar, tá certo? Então vou apresentar aqui os slides. Bom, então aqui eu montei esses slides aqui no Canva, né, para facilitar a nossa vida aqui. Então ele vai estar disponível para vocês também. Então aqui na última atividade que a gente realizou, a gente fez esse gráfico que a gente não conseguiu pelo Google, né, pela planilha do Google, mas aqui eu refiz, né, o gráfico pelo Excel, né. Então é possível a gente montar um histograma com as faixas aqui de valores, né. A gente pegou a nota de 200 cursos lá do ENAD, né? E essas notas vão de 1 a 5, né? A gente vê aqui que a nota 5, né, tem uma quantidade maior aqui porque uma frequência maior aqui de cursos tem nota máxima, né? E a gente vê que a distribuição aqui está entre 2,5 aqui e 4. Então, assim, aí aqui evita-se, né, se está aqui próximo de 3 aqui, então, se o curso tem uma nota abaixo de 3, ele tem que ser reavaliado, né, fazer uma avaliação do curso presencial de novo, né. Aqui no caso, talvez o problema com esses dados aqui, entre 2,5 aqui, né, próximo de 3 aqui, e muitas vezes também quando está próximo, eles arredondam a nota para 3, né? Quando tem o conceito final, são números inteiros, né? Mas a nota, como a gente viu lá na tabela que a gente pegou do INEP, é quebrada a nota e depois eles arredondam, né? Geralmente arredondam para cima. Bom, então aqui no caso nós temos esse tipo de gráfico que é o histograma, a gente divide em faixas, né? Como a gente fez o cálculo lá pelo Excel, tem que pegar todos os valores e ver os valores que se encaixam, ver quantas faixas aqui a gente vai distribuir, né, tirando a raiz quadrada da quantidade total de dados que a gente tem, né, a gente tem uma ideia de quantas faixas a gente distribui. A gente chegou à conclusão que distribui em 14 faixas aqui, aí vê os valores, divide por 14 o mínimo e o máximo, né? E aí, nesse caso, divide por 14 faixas e vê os valores que se encaixam dentro dessas faixas, né? Como a gente viu, pelo Excel é bem mais fácil de fazer do que fazer à mão, né? E aqui também tem a curva gaussiana, né? Então, por meio de uma equação que eu vou mostrar para vocês, a gente pode variar os valores também, colocando eles dentro dessa curva gaussiana e a gente ter uma ideia aqui, né, de como estão distribuídos os valores em frequência aqui usando ferramentas de probabilidade, certo? Bom, mas aqui no caso, para nossa disciplina, né, nós temos que analisar os tipos de gráficos, né? Então a gente tem o histograma, né? E aí outros tipos de gráficos que a gente pode distribuir os valores é que não tem uma análise muito estatística, né? Esse histograma aqui talvez dá um pouco mais de trabalho, os outros gráficos a gente já estão acostumados, nós já estamos acostumados. Então aqui o gráfico de barras, né? Então, por exemplo, aqui reciclagem de vidro em porcentagem. Então aqui eu posso distribuir aqui as reciclagens em ordem crescente, decrescente ou a maneira que a gente quiser, né, por porcentagem, por exemplo, aqui de países que mais reciclam vidro, tá certo? Outro gráfico também, por exemplo, tendência de votos em uma eleição, né? A gente pode ter um gráfico de linhas, né? Aqui no caso, o desmatamento da Amazônia, esses exemplos são, acho que eu peguei do Brasil Escola, né? E aqui nesse caso aqui nós temos aqui o desmatamento da Amazônia ao longo dos anos, né? Então eu posso fazer um gráfico de linhas. E aqui o gráfico de setores, né, que a gente chama geralmente de pizza, né, gráfico de pizza, que a gente distribui aqui, por exemplo, essa porcentagem aqui, eu poderia representar ela no gráfico de setores. Então vai depender de como eu quero apresentar os meus resultados aqui, eu posso escolher um tipo de gráfico
mais uma análise estatística aqui. O interessante, pela análise que a gente está fazendo, o interessante é representar pelo histograma e, se possível, né, fazer essa curva gaussiana, que seria também interessante, certo? Bom, aqui no caso eu vou retomar alguns resultados daquele terceiro capítulo, né? Acho que foi o terceiro ou segundo capítulo do Harris, que é a análise, por exemplo, de precisão, de exatidão, de dispersão de dados e tendência central, certo? A gente pode analisar por esse gráfico aqui. Então nós temos, por exemplo, quatro analistas, né, que eles, por exemplo, podem ser analisados aqui, a mesma análise, os mesmos equipamentos podem ser analisados aqui quanto a, a competência desses analistas, tá certo? E aí, eles fazendo uma análise aqui, no caso, são alguns coletaram mais dados, outros menos, mas a gente pode observar como que foi é, o resultado desses dados, se todos os equipamentos são iguais, sem ou talvez os mesmos erros, né, dos equipamentos, e aqui no caso focando só nos diferentes análises por diferentes analistas, tá certo? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o analista 1, né, os dados dele, né, essa setinha aqui significa a média dos resultados que ele obteve, tá certo? E aqui no caso os pontinhos é cada análise, cada resultado que ele fez, né? Então a gente pode perceber que os resultados deles são bem precisos, né? Então aqui no caso teve três dados que caiu o mesmo valor aqui e outros cinco em outro valor, né? Que teoricamente esses cinco aqui, essa reta central aqui seria o valor verdadeiro, tá certo? Então aqui no caso x', né, que seria aqui o valor médio menos o valor verdadeiro, eu tenho aqui o erro absoluto, né? Então vai ser o valor que eu obtive menos a, o valor verdadeiro. Se eu dividir pelo valor verdadeiro e multiplicar por 100, né, eu tenho aqui a porcentagem aqui, o erro relativo percentual, tá certo? Que é aquilo que a gente fez naquela tabelinha dos dados que a gente obteve lá do laboratório, das livrarias, tá certo? Então, aqui nesse caso, podemos dizer que esse analista teve resultados aqui ah, precisos, né? E aqui também muito próximo do exato. Então a exatidão e a precisão desse analista está muito boa, certo? Se a gente pegar o analista 2, né? A gente pode perceber que os dados dele estão muito mais dispersos, né? Então aqui tem a dispersão dos dados e a tendência central, certo? Então aqui, por exemplo, né, o valor dele está aparecendo, a exatidão dele está aparecendo com o do analista 1, né? Mas a dispersão aqui dos dados dele está bem baixa em relação ao analista 1, certo? Então, teoricamente, se a gente for analisar aqui o valor médio em relação ao valor verdadeiro, ele está muito próximo do analista 1. Mas se a gente, por exemplo, calcular o desvio padrão do analista 2 é maior, né, do que o analista 1. Os resultados deles estão mais dispersos, certo? No analista 3, né, e ele está aqui, a precisão dele é muito boa, né? Apesar dele ter coletado só três valores aqui, só que os valores foram iguais. Então a precisão dele, né, tá muito boa, só que a exatidão está muito longe aqui do valor verdadeiro, tá certo? Então tem uma a, boa precisão, mas uma péssima exatidão, tá certo? E o analista 4, né? Nesse caso aqui, se a gente fosse analisar, né, a gente pode ver que os dois primeiros são é, a mesma substância e aqui no caso o 3 e o 4 é uma outra substância, certo? Mas aqui, se a gente analisar como se fosse uma análise só, né, dos quatro analistas, né? Nesse caso, o analista 4 seria o pior analista aqui, né? Se a gente fosse analisar o desempenho estatístico aqui dos quatro analistas, né?
Nesse caso, os dados dele estão dispersos e o valor médio aqui também está muito longe, está até pior do que o analista 3, né? Está muito longe do valor verdadeiro, certo? Então, aqui nesse caso, a gente pode analisar, que pode calcular também a precisão e a exatidão. Então, a exatidão, se eu tenho um valor considerado como verdadeiro e tenho o valor médio da, a- dos dados do meu analista, né? Então, eu posso fazer o valor médio menos o valor verdadeiro dividido pelo valor verdadeiro vezes 100. Aí eu vou ter aqui está em erro absoluto, posso calcular o erro relativo percentual, certo? E eu posso fazer uma comparação entre os resultados dos meus dados, né? Aqui uma outra visão, né, desses dados, então, em 3D, né, são os mesmos dados quando ela está 1, 2, 3, 4, né? E aqui no caso, os resultados aqui, então aqui esse com alta precisão e alta exatidão, e esse aqui com alta exatidão, mas com pouca precisão, esse aqui com alta exatidão, mas quer dizer, alta precisão, mas pouca exatidão, e aqui esse último 4, né? Esse pontinho, esse risco aqui seria a, o valor médio, né? Que ele obteve, o zero aqui seria quanto mais próximo, né, do valor verdadeiro, então o valor médio menos o valor verdadeiro, se ele for exatamente igual, a média é igual ao valor verdadeiro, então a média menos o valor verdadeiro vai dar igual a zero, tá certo? E aqui no caso, é erro absoluto, né? Só que está em porcentagem. Então seria o erro relativo percentual, certo? Mas aqui nesse caso, a exatidão está muito baixa, né? Está muito distante do valor verdadeiro, e aqui a dispersão dos dados, ou a precisão, né, dos dados, ah, também eles não estão muito próximos um do outro, né? Então aqui a tendência central, quando a gente fala em tendência central, a gente está comparando a média dos meus resultados com os valores verdadeiros, certo? E a dispersão é quão próximos meus valores estão um do outro, ok? Bom, aqui, né, para falar um pouquinho sobre probabilidade, tem esse experimento, né, que é chamado Quincunce, né, que em alguns museus de ciências ele às vezes aparece quando tem a parte de matemática, né, tem esse experimento aqui, que seria aqui, né, um recipiente onde eu tenho bolinhas, tá certo? E aqui essas bolinhas, eu giro esse equipamento, né, e essas bolinhas tendem a cair aqui pelo centro e elas vão aqui a cada obstáculo que aparece para ela, tem 50% de probabilidade de ir para a esquerda ou para a direita, né? E aqui nesse caso, conforme elas vão descendo, né, então a probabilidade maior aqui de vir para o centro, né, é maior porque ela cai aqui, a tendência dela é vir aqui para o meio, né? Mas com as probabilidades elas vão se dispersando, né? E vai ter uma distribuição que na maioria dos casos cai nessa tendência dessa curva gaussiana, né? Então essa equação, a equação que a gente vai ver da curva de distribuição normal está relacionado aqui com as quantidades de probabilidades, se a gente consegue colocar 50% para um lado, 50% do outro, né? A gente vai ver que com os nossos dados pode ser um pouquinho mais complexo, mas em geral a tendência a gente divide 50% e 50%, mas conforme a gente vai aumentando a complexidade, né, essa curva aqui ela vai ficando mais precisa e a gente tem uma tendência dessa linha e sempre vai cair nessa curva gaussiana. Então vamos ver aqui o vídeo. Ó, podemos ver aqui. E por isso que é interessante que até
a estatística social, né? A gente tem casos específicos, né, que acontecem na sociedade e aí as pessoas vão pelos casos específicos. Não, aquela pessoa se esforçou bastante e tal, é por isso que ela conseguiu, mas são as decisões na vida que ela toma, talvez caiu aqui para baixo, né, para o lado do mal ou do lado do bem, mas a maioria das pessoas estão aqui nesse meio. Por isso que resoluções, né, políticas, agora virou aula de política, né? As decisões políticas a gente pensa quando é muito pragmático, né? Uma decisão pragmática que tem que ser, tá? Ou não sei se tem que ser, mas seria interessante é que atender aqui a gente visar esse centro aqui, né? Que inclusive eu acho que tem até uma marquinha ali, eu não sei se tem, que nesse centro a gente tem o desvio padrão. Então dentro, ó, tinha uma marquinha aqui, aqui e aqui. E dentro desse desvio padrão aqui, a gente vai ver que quase 70% das bolinhas ou das probabilidades cai dentro desse desvio padrão, mais ou menos o desvio padrão, ok? Vou avançar aqui. Então, por exemplo, aqui, essa é a tabela do Skug, estou usando aqui o Skug e o Harris, né? E aqui nesse caso nós temos, por exemplo, uma análise com quatro medidas, certo? E dentro dessas medidas a gente tem aquele erro, né, de mais ou menos, por exemplo, 0,02. Né? Então eu vou fazer uma titulação e aí nessa titulação eu tenho um valor e esse valor ali está variando entre, por exemplo, 12 ml, né? Mas aí o valor varia entre mais ou menos 0,2, vamos facilitar, né? 0,2, e aí então ele pode ser 14, 12,2 ou 13,8, certo? Então vamos admitir que só tenha duas possibilidades, o mais 0,2 e o menos 0,2, certo? Como que vai variar os meus dados, os meus resultados, né? Se eu tenho um analista bom e os meus equipamentos estão calibrados, né? Então provavelmente eu vou ter uma variação, mesmo tendo bons equipamentos e um bom analista, os erros aleatórios eles acontecem, né? Os erros aleatórios, né? O sistemático é quando eu tenho um equipamento descalibrado ou um analista, né, que não foi bem treinado. Mas está tudo conforme, mesmo assim pode ocorrer erros. E aí esses erros podem ser calculados estatisticamente, certo? Então vamos supor que temos esses erros aleatórios, eles vão ocorrer aqui para mais 0,2 e menos 0,2. Então eu tenho quatro análises, né? E elas podem ser mais ou podem ser menos, tá certo? Então vamos supor aqui que eu tenho essas possibilidades aqui de análise, né? Então combinações das incertezas. Então, por exemplo, eu posso ter quatro análises que as quatro podem dar mais 0,2, certo? Mas aqui a probabilidade também eu tenho que uma pode dar negativo, né? A menos 0,2 e as outras seis mais 0,2. Então eu tenho essa possibilidade. A primeira, a análise pode dar negativa, a segunda, a terceira e a quarta, certo? Então eu tenho aqui, nessa análise que eu vou fazer a somatória de um, né? Então aqui no caso a magnitude do erro aleatório. Então os quatro valores darem positivos. Então, aqui nesse caso, eu vou ter a somatória de U, vai ser mais 4U, e eu tenho só uma combinação possível, certo? Para um negativo e os três positivos, eu vou ter aqui, no caso, né, a soma, eu vou ter aqui mais 3U menos U, então vai dar a, a 2U, tá certo? Então, mais 3U menos U vai dar mais 2U, certo? Ou esse mais anula com esse menos anula com esse mais, e aqui no caso sobram esses dois mais aqui, certo? Essa é a probabilidade.
essa possibilidade aqui eu tenho quatro combinações possíveis, tá certo? Aqui no caso, se eu tenho dois negativos e dois positivos, se eu somar 2U menos 2U, vai dar zero, tá certo? E aí, nesse caso aqui, eu tenho seis possibilidades que isso ocorra. E aqui no caso, 3 negativo e um positivo, menos 2U, quatro possibilidades. E aqui no caso, os quatro valores serem menos 0,2, né? Eu tenho aqui a somatória menos, 0, menos 4U, então aqui eu só tenho uma possibilidade. E aqui no caso eu tenho a frequência que isso ocorre, né? Então aqui, por exemplo, de 16 possibilidades aqui de resultados de análise, eu vou ter aqui um 16 avos para os quatro positivos e um 16 avos para os quatro negativos, certo? Então a frequência relativa aqui, eu posso fazer essa divisão, 1 sobre 16, essa é a frequência relativa, certo? Aqui no caso para 4, né, vai dar 0,250 e para 6, que é a maior frequência, vai dar 0,375, certo? Então, é assim que eu faço a frequência, aquilo que a gente fez, né, do, do gráfico de frequência. A gente colocou em ordem crescente e colocou ali a frequência dos valores em cada faixa, né? E aí depois a frequência relativa aqui, que foi a curva gaussiana que a gente calculou, tá certo? Por meio da equação específica, a gente consegue calcular aquela curva gaussiana. Então, aqui, se eu colocar esses valores aqui em um gráfico, o número de combinações com a frequência relativa, eu tenho aqui, ou pelo menos os resultados, né? A magnitude do erro aleatório com o número de combinações, eu vou ter aqui, que também vai estar relacionado com a frequência relativa, eu vou ter aqui esse gráfico aqui, ó, de maior probabilidade de encontrar aqui a metade, metade, né? E aqui a menor probabilidade aqui, ó, a frequência, né, de ter todos os quatro valores negativos ou os quatro valores positivos, certo? Então eu posso aqui com quatro medidas fazer essa, a- essa previsão probabilística dos resultados, certo? Qual vai ser a maior probabilidade, menor probabilidade dos resultados se eu tenho quatro medidas. Se eu aumentar essa medida para 10 medidas, né, eu vou ter aqui uma frequência bem maior aqui, ou resultados bem maiores e possibilidades também bem maiores aqui de resultados, né? E aí com isso, né, eu vou ter aqui uma curva de probabilidade, né? Aqui no caso meio a meio, né, é a maior probabilidade, né? E aqui no caso, conforme eu vou, por exemplo, se eu tenho 10 aqui, os 10 sejam negativos ou os 10 sejam positivos, a frequência é bem menor, tá certo? E aí nesse caso, mas a tendência desse gráfico é formar uma curva aqui, um morro, né, que é a distribuição normal, ok? Então aqui nesse caso, se a gente tiver uma infinidade de dados aqui, a gente vai chegar nessa curva gaussiana, onde a probabilidade tem uma tendência central aqui no meio, e aí os outros valores, a probabilidade de eles ocorrerem é bem menor, ok? Bom, então aqui no caso, ó, esse aqui vai ser uma atividade que eu vou usar para o pessoal que perdeu as atividades. Temos que ver quem não está frequente, né? Sei que tem problemas que ocorreram, mas a gente precisa ver as atividades para esse pessoal que não fez as atividades e corre o risco aí de ser retido por nota, né? Então a gente precisa ver nas últimas semanas agora que está ocorrendo como que a gente vai fazer isso. Os outros acho que está tudo tranquilo. A gente tem atividade ainda para fazer também. Então aqui, por exemplo, esse aqui é uma tabela de dados do Skug, né? Do livro Skug, que tem aqui vários valores do que a gente fez em laboratório. Aqui no caso, dados de calibração de uma pipeta de 10 ml, certo? Então aqui foram feitas várias medidas, né? E aqui já a conversão para volume, né?
E aqui no caso a gente pode fazer uma conversão também relacionando com 20 graus Celsius, que as vidrarias são reguladas ou calibradas a 20 graus Celsius, né? E aqui no caso ele tem todos os resultados aqui, ah, tem todos os resultados aqui de volume. A gente pode perceber que todos, acho que não tem nenhum com 10 aqui, todos muito próximos de 10, mas abaixo de 10. Foi o que aconteceu com a gente também. Então aqui no caso eu posso, aqui no caso foram 50 medidas, né? A gente teve acho que no máximo 20 medidas. E aqui foi calculado a média, né? Então, a gente viu que a gente pode fazer o cálculo, a gente pode fazer o cálculo aqui, tanto fazer a somatória e dividir pelo número de dados, ou tem fórmula específica aqui no Excel, né, ou no planilha, que a gente consegue pedir para ele analisar os dados e dar a média, né, a mediana. Então aqui a média a gente tem a soma dos todos os valores dividido pelo número dos valores. A mediana a gente tem que colocar em ordem crescente os valores, e aí no caso ver o valor central, né, que está nessa sequência de crescente de valores. E se a gente tiver, por exemplo, dois valores centrais, se o número de dados for par, então a gente pega os dois valores centrais e tira a média. Nós temos aqui o desvio padrão, então aqui a média e a mediana, né, a gente tem valores para a tendência central, né, e o desvio padrão, o quão dispersos estão esses valores, certo? Então o desvio padrão tem a fórmula específica desse desvio padrão, né, que seria a raiz quadrada da diferença entre o valor que eu tenho menos o valor médio elevado ao quadrado, dividido por n menos 1 e tira a raiz quadrada desses valores. A gente vai ver a fórmula mais para frente. Mas é interessante ter essa equação do desvio padrão. Bom, aqui no caso eu tenho o valor máximo, o valor mínimo e a faixa aqui. A faixa, geralmente a gente tem o valor de 50 aqui, e aí então eu posso, uma estratégia aqui para a gente ter a quantidade de faixas que a gente vai ter no nosso histograma, por exemplo, é tirar a raiz quadrada de 50, e aí eu tenho um número, né? E a partir desse número aqui eu faço, então 50, raiz quadrada de 50, eu vou ter um número, não lembro, 9 vezes 9, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6, 7 vezes 7. Provavelmente vai ser 7 aqui, próximo de 7. E aí eu posso fazer aqui o valor máximo menos o valor mínimo, que vai dar um valor. E aqui nesse caso eu vou ter aqui 994. Então vai ser mais ou menos aqui na casa decimal de 94 menos 69. Então vai dar uns 25, né? Ah, a variação aqui, aqui no caso tem a faixa, né? E aqui quantos setores que eu vou dividir. Então aqui no caso dessa faixa aqui eu divido por 7, e aí eu posso ter ali os setores variando desse 25, 0,025 dividido por 7, e aí eu tenho aqui como que eu vou variar aqui do valor mínimo, que seria esse, e aí eu vou somando, né? Aqui 25 dividido por 7 vai dar 3, alguma coisa, né? Então aqui eu posso, por exemplo, 9.999 até 9.000 ou 9, né? 972, né, eu tenho um grupo de dados. Depois 9.9,972 até 9,975 eu tenho outro do grupo de dados. E aí eu vou fazendo aqui as minhas classes, né, o grupo de valores para construir o histograma. Ok? Bom, aí aqui no caso, ó, aqui já foi feito, né? Esqueci que eu tinha colocado essa tabela. Aqui, ó, foi 969,71, né? Falei 72, mas aqui ele fez
o outro cálculo acabou dando 0,0, talvez eu arredondei, né? Mas 0,002, né? E aí eu vou colocar aqui a faixa, né, de volume que eu vou colocar na minha distribuição aqui de frequência, tá certo? Então aqui no caso eu tenho aqui desse valor a esse valor, eu tenho três valores que se encaixam aqui nessa faixa, né? Ah, e aqui nesse caso, da porcentagem, então eu tenho 50 valores, se eu colocar em porcentagem vai ser 6%. Eu tenho um valor nessa faixa aqui, e aqui no caso eu tenho 2%, certo? E aqui a gente pode observar que no centro aqui eu tenho 13 valores, que corresponde a 26%. Se eu consigo colocar fazer a montagem dessas faixas, os números aqui de frequência nessa faixa, e aqui a porcentagem, né, a frequência percentual aqui, eu consigo chegar ao histograma, certo? E aqui nesse caso, então seria a distribuição aqui dos valores, ok? Sendo que o gráfico A, que é o de barras aqui, seria o histograma, e aqui no caso esse B eu posso também calcular, não foi calculado aqui, né? Mas eu posso calcular aqui uma curva gaussiana, né? Uma curva de distribuição normal aqui, para esses dados e ver a frequência aqui estatística, e eu posso fazer previsões com os resultados que eu tenho, né? Eu posso fazer previsões probabilísticas aqui com essa curva de distribuição normal, tá certo? Então, assim, aqui todo o processo, né? A gente fez isso, um pouco disso também no Excel, né? E aí esses dois gráficos unidos aqui, distribuição normal e o histograma, certo? Bom, então aqui no caso só um exemplo que foi dado no livro também, no Skug, sobre a distribuição normal, certo? Então aqui sobre o jogo de moedas, né, cara ou coroa. Se você jogar uma moeda 10 vezes, quantas vezes vai tirar cara, né? Tente registrar seus resultados. Repita o experimento. Seus resultados são os mesmos? Peça a um amigo ou colega de classe para que faça o mesmo experimento e organize os resultados. A tabela a seguir contém resultados obtidos por estudantes de várias turmas de química analítica durante o período de 1980 a 1998. Então, 18 anos aqui fazendo jogo de moedas, né? Eu até pensei em fazer isso aqui com vocês, né? Mas a gente precisava de muitos dados para ter um resultado interessante, né? Então aqui, por exemplo, ó, o número de caras, ou seja, não tirei nenhuma cara jogando 10 vezes a moeda, né? Não saiu nenhuma cara, né? E aqui jogando 10 vezes a moeda, saiu as 10 vezes, saiu cara, né? Então essas probabilidades ou possibilidades aqui são muito raras, né? E aí, teoricamente, aqui metade, metade, né? 5 vezes saiu cara, isso significa que 5 vezes saiu coroa, então isso aqui é muito mais frequente, né? Então a probabilidade aqui é de 50%, né? De sair cara ou coroa, tem duas possibilidades, né? E aqui nesse caso, se a gente fizer jogo várias vezes, a gente consegue montar uma curva de distribuição normal com esses resultados, né? Então, some seus resultados àqueles contidos da tabela e construa um histograma similar ao mostrado na figura D1. Encontre a média de desvio padrão para seus resultados e compare com os valores indicados no gráfico. A gente poderia até somar com esses valores aqui os nossos resultados, né, se a gente fizesse. Não sei se a gente vai ter tempo de fazer ah, alguma atividade, a gente precisa terminar as que foram começadas, né? Ó, a curva contínua na figura é aquela com erro normal para um número infinito de tentativas, com a mesma medida de desvio padrão daqueles conjuntos. Ou seja, com esses valores de 50%, né, de possibilidades, quanto mais dados a gente tiver, mais os resultados vão se aproximar de uma curva gaussiana, certo? Ou de uma curva de distribuição normal. Então, aqui nesse caso, a gente pode observar que esse dado, na análise do laboratório, pode ter variações. A gente viu que tem uma tendência ali dos dados das notas do INEP a tenderem a 5 ali ou a 3, né? Então tem uma influência humana ali, né? Mas assim, são
resultados de natureza, de ordem natural, então aqui eles vão se aproximar muito mais aqui dessa curva gaussiana, certo? E aqui no caso, quanto mais dados a gente tiver, mais vai se aproximar aqui dessa curva de distribuição normal, ok? Aqui no caso, eu tenho desvio, quer dizer, a média, né, dos valores aqui, a média populacional, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, vai ser 5,04, ou seja, a média dos valores aqui de ser 5 caras, né, ou seja, 50%, né, para esses dados que ele obteve foi 5,04. Né? E o desvio padrão aqui também populacional 1,62. Então, os valores ali, a maioria estão variando entre 6,62 e 3,60, né? Não, 3,40. Então, para baixo e para cima aqui, que esses valores estão variando. Né? Aqui no caso, esses testes feitos por 395 estudantes, né? Ao longo de 18 anos. Ok? Mas aqui o interessante é que se essa possibilidade é 50%, então aqui os resultados vão se aproximar muito de uma curva de distribuição normal. Ok? Aqui esse exemplo é do Harris, do livro do Harris, né, que é aquele, acho que eu mostrei para vocês, sobre uma indústria de lâmpadas, tá certo? Então aqui o tempo de vida de uma lâmpada, a gente vai utilizar esse gráfico mais para frente, né? O tempo de vida de uma lâmpada e aqui o número de lâmpadas que tem aquele tempo de vida. Então, por exemplo, em média, a duração de uma lâmpada, o, o valor médio, né, é de 845,2 horas, né, de tempo de vida dessa lâmpada, né, até ela se queimar. Então, aqui o valor médio é esse aqui. Né? Então, a gente pode ver aqui que abaixo de 700, né, é muito raro que essas lâmpadas se queimem, né? E aqui também acima de 1000 horas também vai ser menos frequente aqui que a duração dessas lâmpadas sejam maiores, certo? Mas aqui a gente tem aqui então o valor médio, né, que vai ser importante, que é a tendência central, está relacionado com a tendência central, e aqui no caso o desvio padrão que está relacionado com a dispersão dos meus dados. Né? Então aqui o S igual a 94,2 horas. Então aqui a maioria dos dados estão aqui para mais 94,2 ou menos 94,2 em relação à média de valores. Okay? Bom, aqui nós podemos comparar duas curvas gaussianas, por exemplo, duas empresas diferentes. Né? E tiveram essa a coleta dos dados das lâmpadas. E aí podemos perceber aqui que essa empresa, pelo gráfico preto aqui, a, 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 a precisão, né, em relação ao tempo de vida das lâmpadas é bem maior. Então eu consigo controlar aqui, né, uma precisão maior, menos lâmpadas vão se queimar com um tempo de vida curto, né? Mas também menos lâmpadas vão durar mais do que essa média de horas aqui. Então, tá para ter uma previsibilidade maior aqui, se o desvio padrão é menor, né? Já essa outra que a gente está analisando, né, tem uma curva gaussiana mais achatada. Então, os valores estão mais dispersos, significa que a previsibilidade da lâmpada queimar a, mais cedo ou durar mais tempo, essa previsibilidade diminui um pouco, tá certo? Porque os valores estão mais dispersos. Okay? Bom, então aqui nós temos a amostra e a população. Então a população, a gente tem, por exemplo, se eu quero analisar os dados de uma cidade. Né? Se eu estou analisando dados de população, eu tenho que pegar os dados de todas as pessoas dessa cidade, ou dentro de uma escola. Eu tenho que pegar os dados de todas as pessoas dentro da escola. Por exemplo, a idade dos alunos. Né? Então, teoricamente, é fácil de pegar a idade de todos os alunos. Né? E aí vai ser muito mais fácil de fazer uma análise estatística. Né?
Essa análise estatística também só funciona se tivermos muitos dados, né? Se forem poucos dados, ela não vai ser muito interessante, tá certo? Mas população quer dizer eu pegar todos os dados e quanto mais dados tiver, melhor, né? Quando eu falo em amostra, eu estou pegando dados, amostras significativas que representem um todo, certo? Então vai ser importante ter, por exemplo, na análise química, a amostragem. Como que eu vou coletar minha amostra para que aquela amostra seja significativa e represente toda a população, represente o todo, certo? Então, na matemática, a análise estatística para os matemáticos só vai ser preciso se tivermos bastante dados, tivermos dados de população, por exemplo, certo? Então aqui, por exemplo, o desvio padrão, eu vou representar aqui por esse sigma, certo? E aqui no caso, o que que significa esse sigma? Vai ser aqui o valor específico, cada valor menos o desvio padrão populacional, eleva ao quadrado e eu faço a somatória de cada valor do erro aqui absoluto, tá certo? Então, o valor menos o valor médio, né, vai ser o erro absoluto, certo? Então, aqui no caso, esse mi aqui é o valor médio populacional, né? Que vai ser esse mi aqui. Vou colocar aqui depois a fórmula. Mas aqui no caso, o valor específico menos o valor médio populacional elevado ao quadrado e a somatória de cada valor, de cada desvio absoluto, dividido pelo número total o número total aqui de dados que eu tenho, certo? E eu tiro a raiz quadrada. Esse vai ser o meu desvio padrão populacional, né? E a média populacional aí é simples, né? A somatória aqui, né, de do i indo do 1 até o número de dados total, por exemplo, se forem 50 dados, vai de 1 a 50. E aqui eu vou somar todos, o primeiro dado, o segundo, o terceiro, até os 50, né? E dividir por 50, que é o número total de dados aqui que eu tenho, certo? E aqui eu vou ter aqui a média populacional. Então, lembrando que a média populacional é todos os integrantes ou todas as unidades que tem dentro daquele sistema, daquela população, certo? E aqui o desvio padrão populacional também, ok? No nosso caso, na química, a gente precisa desse desvio padrão aqui, que seria desvio padrão amostral, tá certo? Então eu vou ter ali uma análise, se eu for analisar 1 tonelada de minério, né, eu não vou pegar e analisar toda 1 tonelada de minério. Se eu vou pegar uma amostra do minério e aí fazer algumas análises, tá certo? Então, na química não tem como a gente fazer uma análise populacional. A gente vai ter que fazer uma análise amostral, certo? Então aqui eu tenho para cada valor é o mesmo cálculo, né? Cada valor eu vou retirar aqui do valor médio, então x com uma linha em cima, então a média aqui é representada por x com uma linha em cima, né? Aqui vai ser a somatória de todos os valores dividido pelo número de valores. Então aqui o desvio absoluto, então cada valor eu vou subtrair da média, levar ao quadrado, e aí eu vou fazer a somatória para todos os valores e dividir por a diferença aqui é n menos 1, certo? Que seria o grau a, relacionado com o grau de liberdade. Tinha esquecido do termo. O grau de liberdade aqui está relacionado também com relações estatísticas, matemáticas, que a gente não vai entrar nesse mérito, né? A gente quer simplificar para nossa estatística da química, né? Então vai ser igual aqui n menos 1, e aí eu vou tirar a raiz quadrada de tudo isso, tá certo? Então nesse caso aqui, nós temos aqui o valor de desvio padrão. Então, para a gente vai ser importante o valor médio amostral e o desvio padrão aqui também da minha amostra, certo? O amostral. E aqui a fórmula da curva gaussiana, certo? Que é um pouco mais complexa, mas se a gente tiver um conjunto de dados, como a gente fez ah, em sala de aula, a gente consegue traçar aqui a curva gaussiana. A gente só colocou a fórmula da planilha do Google, né? Mas se a gente fosse fazer à mão, a gente teria que usar
é essa fórmula, que eu tenho o valor de y, tá certo? Que vai ser cada resultado ali daquela curva, né? Então aqui no caso, ó, o valor de x seriam esses valores aqui. E o valor de y, aqui no caso seria o número de lâmpadas, está relacionado com o histograma. Mas aqui desse lado aqui, eu teria o valor da curva gaussiana, que é o resultado que eu vou colocar aqui ah, no eixo y, tá certo? E o eixo x é os dados que eu tenho, ok? Então, aqui nesse caso, eu vou ter aqui, para fazer esse cálculo, né, para cada valor, eu vou ter que subtrair aqui da média, né? Aí aqui nesse caso, esse erro absoluto aqui eu vou elevar ao quadrado, dividido por 2 vezes o desvio padrão ao quadrado, e aqui elevado a esse e aqui, e elevado menos esses valores, dividido aqui por sigma, né, que seria o meu desvio padrão, vezes raiz quadrada de 2π, certo? Então é bem mais complexo, ah, e a gente poderia calcular à mão, né? Mas a gente pode, né, pode calcular valor por valor, né? Só que teoricamente a gente, para traçar uma curva gaussiana, a gente precisa de no mínimo uns 20 dados ou mais, né? Talvez 100 dados seria para a gente começar aqui a traçar uma curva gaussiana interessante. Então, fazer um por um esses cálculos seria bastante complexo, né? A gente pode usar uma calculadora científica ou usar uma planilha que aí acelera o nosso trabalho, né? Aqui, se a gente perceber, tem esse valor x menos o valor médio dividido pelo desvio padrão. Então aqui eu tenho esse termo z aqui que eu posso calcular e substituir para facilitar ali os meus cálculos. Ou vai facilitar a análise probabilística aqui dos nossos resultados. Então aqui se eu pegar aqui z, considerar z igual a o valor de x menos o valor médio dividido aqui pelo desvio padrão, né, eu consigo aqui facilitar aqui os meus cálculos e usar uma tabela específica que a gente vai utilizar. Então eu tenho esse valor z aqui, esse termo z, e aqui nesse caso, né, a gente consegue facilitar nosso cálculo, certo? Deixa eu só tirar isso aqui. Bom, e aqui no caso a gente não vai fazer cálculo populacionais, e sim amostrais, né? Então a gente pode aproximar o valor de z aqui a valores daqui do valor médio amostral e do desvio padrão aqui amostral. Então aqui nesse caso eu posso substituir aqui, esses valores aqui serão muito próximos, né, um do outro. Então, para poucos dados e que não seja populacional, eu vou considerar aqui o valor médio, né, um x' dos meus dados amostrais e o desvio padrão amostral aqui, certo? E aí eu posso substituir e conseguir obter informações desse z, certo? Então aqui no caso o z, que seria aqui x menos o valor médio dividido pelo desvio padrão, se eu substituir nessa equação aqui, vai ficar aqui z ao quadrado, tá certo? E eu consigo simplificar um pouco aqui essa equação de distribuição normal, ok? Se eu montar um gráfico, né, com a variação de z aqui, então esse valor de z aqui, ele vai variar aqui, né, de 0 até mais ou menos aqui 5, 0,5, né? E aí nesse caso aqui, eu consigo fazer uma análise de estatísticas por meio do z, eu consigo calcular z se eu tenho um valor específico, eu quero analisar um valor específico, eu tenho o valor médio e o desvio padrão, eu consigo fazer previsões estatísticas aqui, utilizando essa tabela aqui do z, que a gente simplificou, e da distribuição gaussiana, certo? Assim, complexo, mas vamos ver aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, né, valores aqui, quantas lâmpadas vão durar até 900, aquele exemplo da fábrica de lâmpadas, né?
Se eu tenho aqui, eu quero fazer uma previsão de quantas lâmpadas vão durar aqui até 900 horas de vida, né, de tempo de vida. Então, se eu fizer aqui o valor de menos a infinito até 900, eu tenho o valor de x 900, tenho o valor médio a, e tenho o desvio padrão, né? Então, fazendo o cálculo aqui, eu chego à conclusão que 0,71, a fração de lâmpadas que vão ter esse tempo de vida vai ser 0,7196, ou 71,96% das lâmpadas vão durar aqui, no máximo 900 horas de tempo de vida, certo? Se eu quiser saber aqui a projeção de quantas lâmpadas vão durar no máximo, ou seja, até que as que queimaram logo no início, né? Até as que queimaram com 1000 horas de tempo de vida, então 94,98% das lâmpadas vão ter no máximo 1000 horas de vida, tá certo? Eu poderia fazer o cálculo aqui também de quantas lâmpadas vão durar aqui mais de 1000 horas de vida, certo? E eu posso fazer uma previsão, né, de quantas lâmpadas eu tenho que produzir, de quanto que vai ser a garantia que eu posso dar, né, para o tempo de vida. Se eu achatar mais essa curva gaussiana, eu posso ter uma maior probabilidade que as lâmpadas durem até a média, então eu posso dar uma garantia, ó, até uma certa quantidade de tempo de vida, né, eu posso trocar a lâmpada, certo? Ou nossas lâmpadas vão durar no máximo aqui, é, provavelmente acima de 1000 horas de vida, apenas 6% ou 5 e alguma coisa por cento, provavelmente 5% das lâmpadas só vão durar mais do que 1000 horas de vida, certo? Então aqui eu posso fazer previsões aqui da duração, nesse caso específico, da duração do tempo de vida de uma lâmpada. Ok? Então, se a gente pegar aqui a nossa curva gaussiana para a fábrica de lâmpadas, eu vou dar um exemplo aqui, né, de um exercício que tem no livro, tá certo? Então, nessa fábrica, né, admita que o fabricante das lâmpadas na figura 4.1 ofereça troca grátis de qualquer lâmpada que tenha queimado em menos de 600 horas, certo? Se ele planeja vender 1 milhão de lâmpadas, quantas lâmpadas extras devem estar disponíveis para troca, certo? Então, aqui no caso, eu tenho aqui, para fazer essa análise, eu tenho que calcular o Z, tá certo? E analisar a curva gaussiana ali, ou aquela tabela de Z, então aquela tabela serve para qualquer curva gaussiana, certo? E aí, nesse caso aqui, se eu tiver o x, tiver o z, se eu tiver dados suficientes que se aproximem o máximo possível da curva gaussiana, ó, isso aqui está próximo, né? Tem alguns desvios, mas está bem próximo aqui dessa curva gaussiana. Então, minhas previsões serão muito mais precisas, certo? A gente vai ver também no próximo semestre, vocês vão ver com o Matheus, né, sobre confiabilidade desses resultados. E aí eu posso ver aqui com os meus dados, né, o quão preciso ou quão certo eu tenho das minhas análises estatísticas. Mas nesse primeiro momento a gente vai ver só a noção aqui de como que eu posso fazer a previsão. A confiabilidade, então vocês vão ver depois, a content student, tem outros termos da estatística que vocês podem fazer essa análise de confiança, certo? Os resultados. Nesse primeiro momento, a gente só quer ter aqui se os meus dados se aproximam o máximo possível da curva gaussiana, que previsões que eu posso fazer. Então, aqui no caso, eu tenho o valor ali, então ali no caso, ó, ofereça a troca grátis de qualquer lâmpada que tenha queimado em menos de 60 horas. Então, o meu X é 600 horas. Quantas lâmpadas vão queimar por essa análise estatística ou por essa previsão estatística, quantas vão queimar até 600 horas, tá certo? E aí eu tenho que fazer essa previsão para ter guardado lá as lâmpadas para fazer a troca, né? Fazendo essa previsão aqui de quantas lâmpadas vão se queimar talvez por tempo de vida, né? Pode ser que tenha um blackout, tenha alguma coisa no país que diminua mais o tempo de vida dessas lâmpadas, né? Mas fazendo essa previsão aqui.
Então aqui eu vou precisar ah, da valor médio, que eu tenho aqui, né, 845,2, e o desvio padrão, 94,2, 2 horas. Tá? Então eu tenho esses dois valores, certo? Aqui, para eu calcular o z, então eu já tenho o meu x específico, menos o valor médio, dividido pelo desvio padrão, né? Esse valor aqui, ó, como esse aqui, o valor negativo, subtração é maior do que esse valor de x, o valor vai dar negativo, certo? Isso significa que da, do valor médio, os valores estão abaixo do valor médio, né? Então aqui o 2 menos 2,6. Como a curva gaussiana é simétrica, os valores que estão para cima são os mesmos valores que estão para baixo, certo? Então aqui se eu pegar menos 2,6, eu vou ter aqui esse valor aqui, 2,6, o valor de y é esse aqui, a área, né? Então, assim, para a gente calcular essa probabilidade, seria a área sobre a curva. Vocês vão ver lá em cálculo 2 integral, que eu consigo, ali eu poderia desenhar no papel e tentar calcular a área embaixo daquela curva, mas assim, tem estratégias matemáticas que a gente consegue calcular a área se a gente tiver a equação, né, a, a equação daquela curva, certo? A função ali de x, né, que vai ser o valor de y, eu tenho como calcular aqui a área, certo? E essa área vai ser a probabilidade, ok? Então, aqui no caso, ó, de 0 até 5, então da metade para cima ou para baixo, aqui a gente está para baixo, então vai ser aqui no caso o valor da área 0,4953. Então, se eu tiver ali do, da média, né, que vai ser ali no caso 845 horas, até 600, eu tenho ali aquela quantidade, vai ser 49%, 49,53% das lâmpadas estão nessa área. Só que o que a gente quer é abaixo desse valor, né? Então, por isso que a gente vai ter que adaptar aqui, certo? Aqui também, ó, interessante que a gente tem aqui o valor de z, né? Ah, esses valores serão importantes aqui para a gente, ó, o 1 seria o mais ou menos o desvio padrão. O 2 a gente vai ver mais para frente, né? Daqui a pouco. O 2 aqui eu tenho essa probabilidade. Para frente, né? Para frente e para trás vai ser a somatória dessas probabilidades. E aqui o 3, que seriam três vezes o valor do desvio padrão, eu tenho aqui esse valor de probabilidade. A gente vai ver, vai voltar aqui, né? O que importa para a gente agora é esse valor, 2,6, sendo que está negativo, que está do valor médio para baixo, então é menos 2,6, mas a área sobre esse valor é 0,4953. Então aqui no caso, né, o valor da tabela 4.1 é 0,4953. Se eu fizer ali, eu quero aquele valor entre o infinito, ou seja, o valor de tempo de vida zero, até o valor de tempo de vida 600, tá certo? Então, menos infinito, que seria aqui no caso todos os valores, certo? Então, 0,5 menos 2,60, que seria aqui a área que é ah, da média 845 até 600, eu vou retirar essa área, o que sobra, né? Deixa eu botar no gráfico para talvez fique melhor, né, de ver. Então ali, ó, o valor que eu tenho aqui que eu consigo calcular é daqui até 600, certo? E depois o outro valor é daqui até o infinito, ou seja, até tempo de vida zero, certo? Se eu retirar aqui esse valor aqui menos esse valor aqui, eu vou ter esse valor aqui. Então, aqui pensando aqui que esse de zero até x aqui, né? Eu tenho o valor de x, se eu tenho toda essa somatória de valores aqui, menos esses valores daqui até aqui,
o resultado vai ser os valores daqui até o infinito, aqui até zero, certo? E é essa quantidade de lâmpadas aqui que vão queimar abaixo de 600 horas que eu quero fazer essa previsão. Tá? Então, eu consigo calcular o total de 845 até o zero, né? E consigo calcular aqui de 600 até 845. Então, aqui, se eu pego o total menos esse valor de 600 até 845, o restante vai ser esse valor aqui abaixo de 600, certo? Até para você escrever na lousa ficaria mais fácil, né? Estou sem recursos aqui para escrever à mão, preciso sempre escrever na lousa, né? Mas aqui no caso, então, se eu tenho o valor total menos aquela área de 600 até 845, eu vou ter aqui a área abaixo de 600 horas, vai ser aqui 0,0047, certo? Que vai ser a fração aqui de lâmpadas que vão queimar, né, abaixo de 600 horas, que se eu multiplicar por 100 vai dar 0,47% das lâmpadas vão queimar abaixo de 600 horas de tempo de vida, certo? Se a ideia aqui é produzir ou vender 1 milhão de lâmpadas, né, quantas lâmpadas extras devem estar disponíveis para troca? Então, se eu tenho a previsão que 0,47 vão queimar abaixo de 600 horas, então aqui no caso 0,47% de 1 milhão vai dar 4.700 lâmpadas. Então eu tenho que ter aqui disponíveis para troca, né, 4.700 lâmpadas, porque pela análise estatística a previsão é que pelo menos 4.700 lâmpadas queimem com um tempo de vida menor do que 600 horas. Ok? Meio complicadinho, mas entendendo esse exercício a gente consegue ver a previsibilidade, né, dessa probabilidade de acontecer um evento com a curva de distribuição normal, certo? Esse é o pulo do gato aqui que a gente vai trabalhar. Tinha alguns termos aqui que vai ser importante, né, para a atividade final de vocês. Eu te escrevi aqui, ó, deixa eu ver, ó, tipos de gráficos, a tendência central e dispersão, distribuição e frequência. Então, aqui no caso, a distribuição dos meus dados e a frequência com que eles acontecem, como que eu faço essa distribuição por faixas, né? E aí, qual que é a frequência, né, de dados que aparecem aqui por faixa, tá certo? Ah, aqui no caso a probabilidade, né? Então, por meio da curva de distribuição normal, eu consigo fazer previsões de probabilidade aqui que um evento acontece, tá certo? Então, assim, se eu faço o cálculo da distribuição da curva gaussiana, se eu consigo aqui é, se aproximar dessa curva gaussiana, eu consigo fazer previsões probabilísticas de que um evento ocorra, né? Se eu tenho, por exemplo, um valor, a distribuição desses valores, eu quero, por exemplo, prever quanto qual a quantidade de lâmpadas que vão durar mais de 1.000 horas, né? Ou talvez para a indústria, talvez as que queimem abaixo de um certo tempo de vida, né? Eu posso fazer essa previsão probabilística aqui de que é provável, né? Provavelmente vai acontecer esse evento, dependendo da quantidade de dados que eu tenho, certo? Eu posso fazer uma previsão mais precisa ou menos precisa, dependendo da quantidade de dados que eu tenho. Ok? Bom, então aqui, só para a gente ir finalizando, acho que já está durando bastante o vídeo, mas eu acho que essa era a última aula que eu queria trabalhar com vocês, né? E aí vocês podem parar, pode voltar, fica mais fácil do que ficar me escutando 4 aulas seguidas, tá? Então aqui nesse caso, eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho a curva de distribuição normal, e aqui se eu tenho mais ou menos 1 naquele valores de z, tá
certo? O valor de Z aqui está diretamente relacionado com o valor do desvio padrão, então mais desvio padrão e menos desvio padrão. Então aqui no caso, por isso que a gente coloca aquelas setinhas, né? Deixa eu ver se aqui, esse daqui, apesar que não colocou, né? Mas aqui no caso, ó, o desvio padrão ele vai estar aqui para mais e para menos, e dentro desse spread, né, dessa faixa aqui de valores, né, de mais o desvio padrão e menos desvio padrão, dentro desse valor, eu tenho aqui uma probabilidade de que um evento ocorra, tá certo? Ou uma previsão que os meus dados, a maioria dos meus dados estão dentro desse valor. Então, aqui, por exemplo, essa curva aqui ela está mais dispersa e esses daqui estão mais precisos, né? Essa curva preta aqui está mais precisa. E eu sei que a maioria dos meus valores aqui estão dentro de mais ou menos 47,1 horas, certo? Ah, muito mais preciso aqui do que esse daqui que está com 94,2 horas, certo? Então eu sei que a maioria dos meus dados estão aqui dentro desses valores que corresponde a 68, né, aproximadamente 68%, ou mais precisamente 68,3% dos meus dados estão aqui entre mais ou menos o valor do desvio padrão, certo? Então, para qualquer curva gaussiana, se meus dados se encaixam cada vez melhor numa curva gaussiana, eu posso fazer uma previsão de que 68,3% dos meus dados estão aqui dentro desse valor de mais ou menos o desvio padrão, certo? E é isso que a gente utiliza muitas vezes para representar se a gente não tem o erro, por exemplo, mais ou menos 0,2, eu posso a- chegar a esse erro por meio do desvio padrão, falando que a maioria dos meus dados, próximos de 70% dos meus dados, estão dentro dessa faixa, tá certo? Acima ou abaixo são só 30%, ok? Se eu quiser ter uma confiança maior nos meus dados, eu vou aqui prever a partir de duas vezes o meu desvio padrão. Então, se eu multiplicar aqui, né, pegar uma área maior, né, duas vezes o meu desvio padrão, então 95,4% dos meus dados vão estar aqui ah, ah, dentro dessa faixa aqui de mais ou menos duas vezes o desvio padrão, certo? Aqui no caso, para calcular, né, vai ser aquela mesma fórmula, né? Então eu vou variar aqui de menos 2 até mais 2, e aqui menos z ao quadrado dividido por 2. Então aqui a integral, vocês vão ver, então, provavelmente é só em cálculo 2, mas a integral ele calcula a área, né, abaixo de uma curva, tá certo? Então toda essa área aqui vai corresponder aqui à minha probabilidade que o evento ocorra, né? E aí, para eu calcular, eu posso fazer esse cálculo aqui por meio da integral, tá certo? E aqui nesse caso, o valor aqui, né, ou a probabilidade dos valores estarem aqui nessa faixa aqui de menos 2, né, ou menos duas vezes o desvio padrão até mais 2 o desvio padrão, 95,4% dos meus valores vão estar aqui nessa faixa, certo? E com a precisão ainda maior, né, três vezes o valor do desvio padrão, a 99,7% dos meus valores vão estar incluídos nessa faixa, certo? Então, em geral, a gente trabalha com essa faixa aqui, né, a de 68,3%, então mais ou menos o desvio padrão eu tenho aqui a maioria dos meus valores, tá certo? E aí, nesse caso aqui, a gente pode para utilizar o desvio padrão para servir de padrão como erro, né, dos meus resultados. Então, quando a gente tem lá mais ou menos 12,0 mais ou menos, aí eu posso colocar ali mais ou menos o desvio padrão, certo? Relacionar aqui com o desvio padrão o erro, né, é, aleatório que pode acontecer com as minhas medidas. Por isso que algumas vidrarias, como a gente viu,
tem lá o erro calculado, né? Por média de desvio padrão e cálculo estatístico, a gente tem ali mais ou menos 0,20, né, a 20 graus Celsius, certo? Então a gente poderia também fazer a calibração e calcular o erro, né, conforme os resultados que a gente obtenha no laboratório. O problema de laboratório didático é que as vidrarias são manipuladas por várias pessoas e pode descalibrar. No próximo experimento já está descalibrada, né? No laboratório analítico, a gente pode calibrar as vidrarias e só um analista utilizar aquelas vidrarias, certo? Bom, então acho que é isso. Ficou bem longo, né? Mas aqui são os dois livros que eu utilizei, né, para elaborar esse, eh, essa apresentação, essa aula, né? Então, o Scooby, Fundamentos de Química Analítica, oitava edição, e aqui o Harris, Química Analítica Quantitativa, né? Então, nesses dois livros, que é aqueles dois livros grossos, né? Inclusive, deve estar por aqui. Né? O Scooby está, dá para ver. O Scooby é esse aqui, o Harris, acho que está lá no Instituto. Esses dois livros têm uma parte de estatística que é bem mais simples e bem mais aplicada ao que a gente precisa para o nosso curso de Química, para os nossos cursos de Química, pelo menos na minha visão. Talvez uma análise mais aprofundada, né, no laboratório de precisão, né, que tenha certificação, talvez um aprofundamento maior na estatística seja necessário. Mas para a maioria dos químicos, essa base da estatística acho que é o suficiente para a gente conseguir desenvolver bastante trabalho, tanto na pesquisa como na indústria, ah, como na educação, certo? Então é isso, um abraço e até a próxima.